Olha, nós tivemos a votação feitosa dos royalties, né? E um assunto polêmico. É uma discussão que veio durante muito tempo. Teve muita gente que sentou em cima desse assunto, fez propaganda em cima desse assunto. E a realidade foi o que aconteceu ontem, né, no Congresso Nacional. Vamos ver aqui, vamos ver as informações de quem votou a favor e de quem votou contra. Coloca aí na tela as informações. Quem foi favorável, quem foi contra, quem se ausentou da votação. Primeiro os favoráveis, vamos lá. A bancada dos... Tem que colocar assim, Douglas. Quem foi favorável ao que queria o governo. Isso, e quem foi favorável ao que queria a maioria, que é a divisão com todos os estados. Olha, quem votou sim pela divisão com todos os estados. Deputado Assis Carvalho, do PT, deputado Hugo Napoleão, do PSD, deputado Júlio César, do PSD, deputado Marcelo Castro, do PMDB, e deputado Osmar Júnior, do PCdoB. Esses votaram favoráveis. Quem votou contra? Interessante aí. Jesus Rodrigues, do PT, e Nazareno Fonteles, do PT. Aí, uma orientação do Partido dos Trabalhadores. Exato. E o deputado Assis não seguiu. A orientação do PT era votar pelo projeto que privilegiava os estados produtores. Isso. Tá certo? E, no caso aí, o deputado Assis Carvalho, do próprio PT, divergiu do partido, não acompanhou a orientação do partido. E votou para a divisão com todos os estados. Votou pela divisão dos royalties para todos os estados. E a tese é o seguinte: o bem, o patrimônio é da União, é de todos os estados, não só dos estados que produzem, que têm a maior produção de petróleo. Jesus Rodrigues e Nazareno acompanharam a orientação do partido. Votaram contra o Piauí. Votaram contra o interesse do Estado, nesse caso, né? Nesse caso específico. O Piauí. Contra o Piauí. E aí tem as ausências. Essas ausências aí. Essas ausências, se não tiver explicação, se não forem devidamente explicadas, me parecem oportunistas. Deputado Parlandinho, do PTB, deputado Iracema Portela, do PP, e deputado Marlos Sampaio, do PMDB. Nós estamos ao vivo por telefone. Deputado Marlos Sampaio, que foi candidato a vice recentemente. Né? Se ausentou da votação. Se for confirmado, esse tipo de ausência é uma ausência, a não ser que seja por um problema de saúde muito grave, que impeça a locomoção, é uma ausência injustificável da deputada Iracema, do deputado Parlandinho e do deputado Marlos. Nós estamos com o deputado Assis Carvalho, por telefone ao vivo. Deputado, boa tarde. O senhor confirma que houve essa orientação do Partido dos Trabalhadores para que houvesse uma votação, para que os membros do PT votassem contrariamente à divisão dos royalties? Boa tarde, Douglas Ferreira. Boa tarde a todos os ouvintes e os telespectadores da nossa querida TV Antena 10, que a gente sabe que é uma das TV mais queridas hoje aí do estado do Piauí. Ouvi também a voz aí do meu amigo Feitosa Costa, então quero também externar meu abraço aí ao meu querido Feitosa Costa. Um abraço também, deputado, meu respeito. Todo o nosso carinho. Primeiro, para compreender, esse é um debate que vem, de certa forma, ganhando corpo há bastante anos. Não é um debate novo. Porque, na verdade, os royalties do petróleo, ele não tinha tanta visibilidade nacional porque era um valor pequeno, mas tão logo se descobriu a questão da plataforma continental em alto mar para exploração em grande quantidade de barris, é claro que isso despertou naturalmente um olhar do Brasil inteiro. E aí entrou-se, portanto, nesta luta que a gente chama dos estados confrontantes e estados não confrontantes, e os municípios confrontantes e os municípios não confrontantes. Nesse ponto, nós que fazemos parte dos estados e municípios não confrontantes ou não produtores, como alguns queiram chamar, nós vimos reivindicando a justa divisão destes valores de forma mais equânime, que era o sonho, seria o ideal, para todo o estado, porque eu não me convenço que um recurso de alto mar, nós não estamos falando aqui de petróleo de continente, de terra firme, nós estamos falando de petróleo que está entre a camada do pós-sal e pré-sal a 300 quilômetros, muitas vezes, ali da parte de terra firme, né, da costeira. Então, esse foi o grande debate que se travou e que, graças a Deus, no dia de ontem,
a gente conseguiu dar um fim nessa história, resolvendo quase de uma vez por toda, porque ainda falta a sanção presidencial, no que diz respeito a esse projeto. Qual era o grande debate, então, dos relatórios? Nós tínhamos 2 relatórios. Nós tínhamos um relatório que veio do Senado, que teve a origem num projeto de lei de iniciativa do senador Wellington Dias, e tínhamos um outro relatório do deputado federal Carlos Zaratini, de São Paulo, que é do PT São Paulo, onde os 3 relatórios tinham posições diferentes. Para eu traçar aqui alguns pontos. No relatório do senador Wellington Dias, pelo tipo de divisão, e aí eu talvez não tivesse tempo de citar, porque é um pouco longa a distribuição aqui de divisão, o estado do Piauí passará, e foi o relatório aprovado, a receber a partir do próximo ano em torno de 300 milhões de reais, ficando 200 milhões para as contas do estado e 100 milhões para ser distribuído entre os municípios. Na verdade, são valores aproximados, é mais ou menos 60% para o estado, 40% para os municípios. Pelo relatório do Carlos Zaratini, este valor teria uma redução de quase 30%, em torno de 27,5%. Então, o que seria 300 milhões para 2013, você teria aí quase 100 mil a menos, uns 80 mil a menos para o estado do Piauí, o que, na verdade, teria uma queda significativa também para todos os municípios. Além dessa concepção da participação menor dos estados e municípios não confrontantes, tinha um outro problema, porque no relatório do senador Wellington Dias, que na verdade é do Vital do Rego, porque o projeto de Wellington Dias, ele defende os recursos para infraestrutura, para educação, para saúde, para a questão da segurança, enquanto que o relatório do Carlos Zaratini era 100% tudo para a educação. O que, na verdade, isso eu estou aqui dialogando com os parlamentares, que no relatório que foi aprovado, quem vai receber o recurso, ele pode, inclusive, normatizar que vá 100% para a educação. Ele tem mais liberdade de ver qual é a prioridade do seu município. Educação é a prioridade de todos nós, mas saúde também é prioridade. Então, nós não poderemos, tecnologia é prioridade. Então, dá mais liberdade do municipalista ver qual é a sua prioridade. Então, além disso, no relatório de Wellington Dias, a gente tem como base os valores recebidos pelos estados confrontantes o ano de 2010. No de Carlos Zaratini já era o ano de 2011, onde você também tinha uma redução significativa na base de cálculo. Então foi esse confronto forte que nós tivemos. Eu comuniquei à liderança do meu partido que eu não tinha condição de seguir a orientação do meu partido, votando o relatório de Carlos Zaratini, porque eu não posso votar em qualquer projeto que reduza 1 centavo dos estados mais pobres da federação, que é o caso do meu estado do Piauí. Então, onde tiver 1 centavo a mais, eu não tenho condição de seguir orientação diferente, que não seja orientação e interesse do meu povo. Então, foi esse conflito que aconteceu. Eu comuniquei que não iria seguir a posição e iria votar o relatório do Senado, que é também de um petista, um senador Wellington Dias, embora tivesse divergência, a orientação do partido na Câmara tinha outra orientação, eu não pude seguir. Eu segui a orientação do meu coração, da minha convicção, que era a orientação que dá mais recursos e mais imediata para o estado do Piauí e para os estados mais pobres da federação. Deputado Assis Carvalho, o Douglas Cordeiro, nosso comandante aqui, apresentador, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Com toda alegria, Otan. Deputado, eu queria saber do senhor o seguinte: o senhor confirmou agora que a orientação do PT era de que se votasse contra essa divisão. Aí nós tivemos aí, pelas informações do Congresso em Foco, que os seus companheiros de partido, deputados Nazareno Fonteles e Jesus Rodrigues, seguiram a orientação do PT e votaram contra. Ou seja, neste caso específico, foi um voto contra o estado do Piauí. E aí nós sabemos a questão da fidelidade partidária, de que realmente o deputado pertence a um partido e que, via de regra, e no PT é sempre assim, há um voto, apesar das discussões, mas no final o partido sempre fecha a questão num determinado assunto. Como é que o senhor avalia, então, e o senhor disse agora há pouco que não pode votar contra o seu coração e nem votar a favor de um projeto que reduz 1 centavo para o estado do Piauí? Como é que o senhor avalia, então, a decisão dos seus companheiros de partido e de bancada de seguir a orientação do PT?
Veja só, Douglas Cordeiros, eu primeiro tenho muita dificuldade de fazer a avaliação da posição de cada um, cada qual tem as suas convicções. Eu só quero esclarecer também que tanto o meu companheiro Jesus como o meu companheiro Nazareno, eles não ficaram contra recursos para os municípios, para o Estado, porque a proposta da Aratini também estabelecia. O que há de diferença é porque a quantidade era bem menor do que esse projeto apresentado pelo senador Wellington Dias. Como eu coloquei, ele era menor por duas razões. De um lado, porque ele tomava como base os valores dos estados confrontantes de 2011. Então, a este valor, o que diz o relatório? Que nem o estado confrontante poderia receber, a partir de 2013, nenhum valor inferior que recebido de 2011. E o relatório de Wellington Dias tem como base o relatório de 2010, que é um valor inferior a isso. Então, no momento que você aumenta o valor dos estados confrontantes, reduz o valor do estado não confrontante. Então, só para poder explicar que todos os dois relatórios, ele dá oportunidade de distribuição. Qual é a outra posição? É que a posição do relatório do Zaratini, que foi seguido pelo meu companheiro Jesus, pelo meu companheiro Nazareno Fonteles, seguindo a orientação do Partido dos Trabalhadores, que é o meu partido, estabelecia que 100% dos recursos tinham que ir para a educação. O relatório que eu votei, que foi o que veio do Senado, diz que o recurso pode ser para a educação, para a infraestrutura, para a saúde, para a segurança, e dando a oportunidade para que o Estado e o município que tem esse recurso, ele não pode usar com custeio, ele tem que usar investimento. E você pode fazer a regulamentação, qual é a prioridade mais imediata daquele município. Então, era apenas essa diferença que eu gostaria de esclarecer, para também não passar a ideia de que, assim, que os meus colegas não queriam que tivesse dinheiro para o Piauí. Isso não é. Apenas era a questão do quantitativo e da forma desse recurso ser usado. Então, são esses dois pontos que eu destacaria, dentre um outro ponto, como os pontos principais. Agora, eles seguiram a orientação do partido. Eu sei que nós que somos do partido, nós temos essa fidelidade. No caso, o irreverente fui eu, mas eu comuniquei ao líder do meu partido que se fosse para reduzir recursos para o Piauí, eu não tinha condição de votar, porque eu já acho que dentro do bolo nacional nós já recebemos bem menos do que nós merecemos. Então, essa foi a concepção que eu comuniquei verbalmente, disse para a minha liderança que eu não poderia seguir aquela orientação. Deputado, pela participação ao vivo. Muito obrigado. Eu que agradeço e que Deus abençoe a todos e a todas. Obrigado, deputado Assis Carvalho. Que Deus abençoe, parafraseando os vitoriosos americanos, e o Obama repetiu ontem, né? Graças a Deus o mundo tem Obama ainda, né? Como presidente, o mundo fica mais seguro, né? Houve 3 guerras no governo republicano do Bush. Aí o Obama diz, Deus abençoe a América. E eu aproveito para dizer, Deus abençoe o Piauí. Piauí, verdade.